soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Amém. Estudo bíblico. 2 Coríntios 8 verso 12, nova tradução na linguagem de hoje 2000. Introdução. 2 Coríntios 8 trata da importância da generosidade e da partilha, motivada pelo amor cristão. Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia para incentivar os coríntios a completarem a coleta para os cristãos necessitados em Jerusalém. O versículo 12, em particular, resume um princípio fundamental da oferta cristã. Deus valoriza a intenção e a proporcionalidade, não a quantidade em si. Ele destaca que a aceitação da oferta por Deus está intrinsecamente ligada à capacidade de quem oferece, revelando um Deus compassivo e justo. Contexto histórico. A carta de 2 Coríntios é escrita em um período de desafios para Paulo, com tensões e questionamentos em relação ao seu apostolado. A coleta para Jerusalém era uma iniciativa importante, não apenas para aliviar o sofrimento material dos cristãos judeus, mas também para promover a unidade entre os cristãos gentios e judeus. A generosidade dos macedônios, mencionada nos versículos 1 ao 5, apesar de sua própria pobreza, serve como um exemplo notável. O contexto cultural da época ressaltava a importância da honra e da reciprocidade, e Paulo busca guiar a igreja de Corinto a agir com um amor autêntico e demonstrável, não por obrigação, mas por gratidão ao sacrifício de Cristo. 2 Coríntios 8:9. Interpretação. 2 Coríntios 8:12, à luz de uma cosmovisão cristã trinitária, revela a graça de Deus manifesta na vida dos crentes. A oferta aceitável a Deus não é determinada por um valor monetário arbitrário, mas pela disposição do coração e pela correspondência com as possibilidades de cada um. Isso reflete a justiça e a misericórdia de Deus, que conhece a realidade de cada indivíduo. Deus, em sua trindade, é um Deus que se relaciona com a humanidade de maneira pessoal, individual e amorosa, e não exige o impossível, mas valoriza a entrega sincera. A oferta, seja de bens materiais, talentos ou tempo, deve ser um ato de adoração a Deus e expressão de amor ao próximo. Este versículo desafia os cristãos contemporâneos a avaliarem suas ofertas, não pela quantidade, mas pela motivação e proporcionalidade em relação aos seus recursos, reconhecendo que o importante é dar com alegria e de coração. 2 Coríntios 9:7, confiando que Deus supre as necessidades daqueles que se dedicam a servi-lo. Deus não olha para a quantidade da oferta, mas para a qualidade do coração por trás dela. Veja as referências. Marcos 12 versos 41 ao 44. A história da viúva pobre que oferece 2 pequenas moedas, umas poucas moedas de cobre, como oferta no templo. Jesus elogia a viúva, dizendo que ela deu mais do que todos os outros, pois deu tudo o que tinha para viver. Este paralelo enfatiza que o valor da oferta não está na quantia, mas na proporção em relação aos recursos disponíveis e na motivação do coração. Liga-se ao tema da sinceridade e sacrifício na oferta. 1 Pedro 4 verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diferentes formas. Este versículo amplia o conceito de oferta para além do financeiro, incluindo os dons e talentos que Deus concede a cada pessoa. Ele reforça a ideia de que cada crente tem algo a oferecer, e Deus espera que essa oferta seja feita de acordo com a capacidade individual e com o objetivo de servir aos outros, glorificando a Deus através do serviço ao próximo. Aleluia! Aleluia! Amém! Estudo bíblico. 2 Coríntios 8 verso 12. Nova Bíblia Viva. Introdução. O capítulo 8 de 2 Coríntios é uma exortação de Paulo à igreja de Corinto para que participem da coleta de recursos para os cristãos necessitados em Jerusalém. Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia, que demonstraram uma generosidade extraordinária mesmo em meio à pobreza. O versículo 12, o foco do nosso estudo, é crucial porque estabelece o princípio fundamental da oferta. A disposição do coração é mais importante do que a quantia oferecida. Este princípio desmistifica a ideia de que apenas os ricos podem contribuir significativamente, abrindo a porta para que todos participem com alegria e amor. Contexto histórico. A coleta para os santos em Jerusalém era uma iniciativa importante para Paulo,
tanto por motivos práticos, aliviar a fome e a pobreza, quanto por motivos teológicos, fortalecer a unidade entre os cristãos judeus e gentios. O capítulo 8 revela a preocupação de Paulo em organizar essa coleta de forma transparente e honesta, designando Tito e outros irmãos para supervisionar o processo. A generosidade dos macedônios, descrita nos versículos iniciais, serve como um exemplo vívido de como a graça de Deus pode transformar corações e motivar a doação sacrificial. A Igreja de Corinto, conhecida por seus dons espirituais, 1 Coríntios 1:7, também era desafiada a demonstrar a realidade do seu amor através de ações concretas. A riqueza, mencionada no versículo 9, embora fosse tão rico, ele se fez tão pobre para ajudá-los, de tal maneira que, tornando-se pobre, vocês se tornassem muito ricos. Serve como uma ilustração de como o próprio Cristo renunciou à sua glória para nos enriquecer espiritualmente, demonstrando o padrão da generosidade cristã. Interpretação. 2 Coríntios 8:12 nos ensina que Deus valoriza a prontidão do coração em dar, mais do que a quantidade da oferta em si. Se vocês, na realidade, estão prontos para dar, enfatiza que a genuinidade do desejo em ajudar é o ponto de partida. A frase Deus quer que vocês deem aquilo que possuem, não o que não possuem, revela a sabedoria e a justiça de Deus. Ele não exige que sacrifiquemos o que nos falta, mas sim que usemos os recursos que Ele já nos concedeu para abençoar os outros. A perspectiva trinitariana informa que o dom sacrificial de Cristo na cruz revela um amor generoso que é refletido e capacitado pelo Espírito Santo, transformando nossos corações e nos motivando a praticar a generosidade. Isso não significa que pequenas ofertas são automaticamente aceitáveis, mas sim que uma pequena oferta dada com um coração disposto é mais valiosa aos olhos de Deus do que uma grande oferta dada com relutância ou por obrigação. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado à autoavaliação. Estamos dispostos a usar nossos recursos, tempo, talentos, finanças, para o bem dos outros? Oferecemos com alegria o que temos, reconhecendo que tudo vem de Deus? Veja as referências. Lucas 21 versos 1 ao 4, a oferta da viúva pobre. Jesus elogia a viúva pobre que ofereceu 2 pequenas moedas, porque ela deu tudo o que tinha. Este relato bíblico ilustra o princípio expresso em 2 Coríntios 8:12. Não é o valor monetário, mas a prontidão do coração e o sacrifício envolvido que agradam a Deus. Mateus 6 versos 1 ao 4, sobre a esmola. Jesus adverte contra a prática de dar esmolas para serem vistos pelos outros. Ele enfatiza que a verdadeira generosidade deve ser feita em segredo, com o objetivo de agradar a Deus e não receber elogios humanos. Este ensinamento complementa 2 Coríntios 8:12 ao destacar a importância da motivação correta por trás da oferta. Um coração genuinamente disposto a ajudar, sem buscar reconhecimento pessoal.